Seja bem-vindo à LFP Notícias, o seu principal canal de notícias jurídicas da semana. Após a vinheta. O Superior Tribunal de Justiça publicou uma decisão em suas redes sociais muito interessante. Diz a chamada reajuste abusivo. Demora em reclamar por si só não viola princípio da boa-fé objetiva. O caso foi mais ou menos assim. Um fornecedor, durante 5 anos em que prestou o serviço, ele praticava reajustes abusivos do valor, do preço cobrado do cliente. Durante 5 anos, esse cliente não reclamou. E no momento em que foi reclamar judicialmente, a empresa fornecedora alegou que a inércia do consumidor em reclamar sobre os reajustes abusivos causava uma concordância tácita. Tudo dentro desse novo tema da suprécio, que está é um termo que está em voga hoje. Bom, para o STJ, isso não significa que ele perde o direito de reclamar um reajuste abusivo. Poderá reclamar sim, inclusive aqueles cujos valores ainda não pagos ainda não prescreveram. No Instagram do Senado Federal, veio uma notícia também bastante interessante sobre a aprovação da nova Lei 14.811. Ela é uma lei que traz novas modalidades de crimes hediondos. É aquela lei que trabalha com o bullying, com o cyberbullying, uma lei muito importante, principalmente para proteger as crianças, mas não só as crianças. Todas as vítimas desse tipo de atitude. Segundo essa nova lei, nós temos 4 novos tipos penais hediondos. São eles: agenciar, facilitar, recrutar, coagir ou intermediar a participação de criança ou adolescente em imagens pornográficas. Demorou para ser hediondo isso, né? Segundo, adquirir, possuir ou armazenar imagem pornográfica com criança ou adolescente. Terceiro, sequestrar ou manter em cárcere privado crianças e adolescentes. E 4, traficar pessoas menores de 18 anos. É impressionante que só em 2024 venha uma lei como essa. Mas a gente sabe que o papel aceita tudo. Eu quero ver isso na prática. Eu quero ver se essa força toda que está na letra da lei, ela vai ser aplicada também ao criminoso que pratica esse tipo de atrocidade com criança e com adolescente. Porque criança e adolescente, eles são o futuro do nosso país. O futuro da humanidade. Então não se estraga uma criança agora. Quem faz isso tem que pagar. No portal Migalhas saiu uma notícia interessante sobre uma decisão do STJ, que diz o seguinte: STJ mantém rescisão de contrato de imóvel por falta de registro em cartório. A chamada está incompleta. A questão é um pouco mais abrangente, porque não é qualquer contrato de imóvel. É o contrato que tem a alienação fiduciária em garantia. Ora, isso aí me parece algo óbvio, porque a alienação fiduciária em garantia, ela é uma modalidade de propriedade resolúvel. Inclusive, aqui no canal, a questão número 55 do ENAM, comentada nessa semana agora, segunda-feira, ela trata disso. Então, é uma modalidade de propriedade resolúvel. Para que ela se consolide, não a propriedade plena, a propriedade resolúvel, nós temos um ato necessariamente solene. Né? Então, se ele não foi feito de forma solene, ele sequer existe. Ok? Porque a transferência à propriedade fiduciária pressupõe transferência de propriedade. E transferência de propriedade imóvel, necessariamente, é feito na matrícula. E você vai precisar necessariamente de uma escritura pública. Então, se não for um contrato registrado no cartório com a transferência da propriedade, solene como deve ser, o STJ entendeu que aquele contrato não registrado, ele é automaticamente rescindido. E a notícia que causou mais espanto na semana veio do Supremo Tribunal Federal. Não enxergamos a notícia nas redes sociais do STF. A chamada é maravilhosa. Escuta só. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, manda retirar trechos homofóbicos e discriminatórios de obras jurídicas. O nome disso é censura. Por quê?
Primeiro, essas obras jurídicas, elas não eram de leitura obrigatória, não eram material didático obrigatório. Uma coisa é você lançar uma obra jurídica, outra coisa é você lançar uma obra jurídica e torná-la obrigatória para que o aluno ele seja aprovado num curso. Não era a segunda hipótese, era a primeira. Tá? O primeiro ponto é esse. O segundo ponto, muitos desses trechos homofóbicos, segundo a matéria, muitos desses trechos homofóbicos foram retirados de processos. Então, no momento em que o autor ele apenas replica algo que já foi feito em processo pelo Poder Judiciário, nós temos que pensar o seguinte: quem é que está discriminando aqui? Qual é a origem da discriminação? Isso que o Supremo fez se chama censura. A liberdade de expressão não é absoluta? A liberdade de expressão não é absoluta. Só que um livro didático, uma obra didática, ela não pode ser censurada quando ela traz elementos importantes para aquilo que ela está ensinando. Você não pode dourar a pílula, filtrar conforme o bel prazer de uma corte. Censura. No site do Superior Tribunal de Justiça, o site oficial, não na rede social, saiu uma notícia de uma decisão no dia 5 de novembro, muito interessante, que diz o seguinte: é possível alterar o polo passivo após saneamento do processo, desde que mantidos o pedido e a causa de pedir. Isso é muito importante. Por quê? Porque o saneamento, ele traz a estabilidade objetiva da demanda. O objeto da demanda se estabiliza. O que é o objeto da demanda? Causa de pedir e pedido. Então, depois do saneamento, não mexe mais nisso. Acabou. Tá? A decisão saneadora se torna estável. Muito bem. Mas eu posso trocar o polo passivo? Posso. Primeiro, eu tenho o 388 e o 389, que me autorizam a fazer isso conforme a contestação. Mas também nós temos que pensar, e aqui a decisão do STJ foi muito interessante, que quando a notícia do verdadeiro legitimado passivo, ela aparece após a contestação, não por iniciativa do réu, que informou, mas de alguma outra maneira após a contestação, é possível sim alteração do polo passivo, porque o objetivo é aproveitar o processo para resolver a pretensão do autor. Então, claro, o juiz vai ter que proporcionar ampla defesa e contraditório para esses novos réus, mas ele pode alterar, sim. E a nossa última notícia é uma decisão que saiu no informativo 832 do dia 5 de novembro do Superior Tribunal de Justiça também. Uma notícia, uma decisão sobre dano por ricochete. Normalmente, aquela doutrina mais tradicional, mais ortodoxa do direito civil, ela diz o seguinte: o dano por ricochete ele surge quando a vítima direta do dano não puder receber a indenização, normalmente porque faleceu, né? Então pense assim, uma criança que faleceu em decorrência de um ilícito, essa criança falecida, obviamente, não vai ter uma indenização por dano moral, mas os seus pais, sim, têm direito a um dano moral por ricochete. Esse é o exemplo clássico de doutrina. O STJ, ele vem com uma novidade importante. O dano moral reflexo, ou dano por ricochete, pode se caracterizar ainda que a vítima direta do evento danoso, ela sobreviva. E é interessante, eu vou ler um trechinho aqui da notícia. O dano moral por ricochete é aquele sofrido por um terceiro, vítima indireta, em consequência de um dano inicial sofrido por outrem, vítima direta, podendo ser de natureza patrimonial ou extrapatrimonial. Trata-se de relação triangular em que o agente prejudica uma vítima direta, que em sua esfera jurídica própria sofre um prejuízo que resultará em um segundo dano próprio e independente observado na esfera jurídica da vítima reflexa. Isso é um trecho de uma decisão que já existia em 2009, de relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, e agora a quarta turma, então, ampliou esse entendimento, dizendo que a vítima direta não precisa falecer. O dano por ricochete, ele existe mesmo que a vítima direta sobreviva.
Essas foram as principais notícias da semana. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe, comente o que você achou desse vídeo. Gostou? Não gostou? Tem algum comentário sobre alguma notícia? Aquela do ministro Flávio Dino merece um comentário seu, né? Aliás, merece um comentário de toda a população brasileira. Enfim, muito obrigado e até a próxima.